Olá, professores, olá, estudantes e todos que nos acompanham para mais uma aula do nosso aprofundamento curricular, hashtag Quem Divide Multiplica. Aula preparada aí para a segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Osmar, estarei aqui conversando e trocando ideia com vocês hoje. Falaremos um pouquinho sobre os índices. E comigo hoje, me fazendo companhia, né, para a gente trocar aquela ideia, conversar com vocês, o professor Alexandre. Tudo bem, Ale? Tudo bem, saudações a todos. Para quem não me conhece, sou professor de matemática, sou integrante da equipe de professores de matemática. Eu também tenho aprofundamento construção sustentável e estou aqui hoje para estar discutindo ou me posicionando aqui nesse aprofundamento aqui. Tá. É isso aí, né? Sabe que esses aprofundamentos curriculares, né, e a proposta de trabalho deles é que sempre vocês trabalhem em grupos, né, coletivamente. Por quê? Porque todas as discussões, elas geram conhecimento, né? Parece que não, mas quando você se reúne aí com a galera, troca aquela ideia, conversa sobre a aula, conversa sobre o tema da aula, aquela coisa mais ampla, mais abrangente, como é o nosso aprofundamento aí, o nosso componente curricular, o População em Índices, né, que trata muito de questões amplas, né, questões sociais, questões econômicas, questões socioeconômicas. Então, o norteador das aulas que a gente tem extraídas aí do material, você percebe que gera uma discussão muito, muito produtiva, né, e contemporânea, uma discussão atual, que é sempre muito importante, né, na nossa rotina na escola, né, Ale? Sim, é muito importante. Mas assim, o que eu percebo também é que os aprofundamentos estão interligados. Porque eu escutando você falar de condições socioeconômicas, não sei, todos esses índices e taxas, sim, eu também trabalho com isso no meu aprofundamento, então, só que é com construção. Então, assim, eu acho que assim, você pode me auxiliar e eu também poderia te auxiliar. É verdade, né? Tava até inclusive, veja como as coisas se integram mesmo, né? Outro dia teve aqui a professora Ilana, a gente conversando, e ela trabalha ali, né, a questão da matemática, da educação financeira, né? E a gente tava pegando situações, problemas que caberiam, por exemplo, no nosso aprofundamento curricular, né? Não esse, o outro, mas caberia nesse aqui também, em outra situação, né? O outro aprofundamento lá, né? Pensamento e resolução de situações, problema. Então veja, né? Isso que o professor Alexandre falou é muito, muito coerente, né? Existe uma interligação entre esses aprofundamentos curriculares, entre esses componentes curriculares e das atividades integradas, né? Então gera muita discussão, como vocês sabem, gera muita conversa, tá ok? Bom, vamos colocar a estrutura do desenvolvimento aí da aula, né? Então a gente tem o título ali, População em Índices, atividade integrada de número 2, estamos na 2. Desenvolvimento, estamos na aula 4, sempre lembrando que essa estrutura que a gente apresenta para você dos componentes, ela está dividida lá em 2 aulas de introdução, né, 4 aulas de desenvolvimento e no nosso caso aqui temos aí 2 aulas de sistematização, mas existem alguns outros componentes curriculares que têm uma mudança nessa estrutura. Né? Varia de aprofundamento para aprofundamento. Beleza, tá? Então estamos no aprofundamento curricular, o hashtag Quem Divide Multiplica, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Na realidade, quem divide está multiplicando, né? Porque toda vez que você divide por alguma coisa maior que 1, você está o quê, né? Dividindo, né? Criando mais possibilidades, tá ok? Então, toda vez que você divide por 5, na realidade não é só 1 que tem, são 5. Toda vez que você divide por 10, 10 pessoas, um pedacinho menor, mas você acaba o quê? Você acaba aumentando a quantidade de pessoas que tem aquela fração. É igual aula, né? Se você pegar essa aula aqui, né, e dividir com alguém, na realidade você não está dividindo, né? Você está multiplicando, você está replicando a aula, você está replicando o nosso trabalho e ajudando aí, naturalmente, a divulgar conhecimento para outras pessoas também. Muito, muito importante. Pelo menos na minha concepção. Olha lá, então temos aí a nossa unidade curricular, os números também importam, e nós, como professores de matemática, somos suspeitos para falar disso, né, Ale? E existe a integração aí entre as ciências humanas, sociais aplicadas e matemáticas e suas tecnologias dentro do nosso componente curricular, o População em Índices, ok? Bom, temos aí a estrutura que vocês já conhecem, né? A famosa capinha do mapa, e essa é a intenção mesmo, que ela fique conhecida, para você bater o olho, opa, é o mapa, né? O material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, né? Mais conhecido aí como
o mapa material de apoio, tá? E aí temos dele aí a estrutura que mostra o hashtag quem divide multiplica, que é o aprofundamento curricular que a gente trabalha. E na sequência aí temos a descrição do material de apoio, a indicação aí desse material de apoio. Como já sabemos, temos os componentes curriculares. Dessa vez eu coloquei o nome dos professores, eu sempre falo que outros professores trabalham esses componentes, e aí eu coloquei para vocês terem uma ideia. O trabalho político e pensamento econômico está a cargo lá do professor Guerreiro, a demografia e investigação das populações humanas a cargo do professor Russo, professora Maria Fernanda Maffei, reflexões sobre o poder do contrato social às redes, e o professor Tiago trabalhando aí das mudanças sociais, demografia e trabalho, e essa é a nossa praia, o população em índices, tá ok? Temos aí localizando o quadro integrador para vocês, posicionando, né? Esse quadro ele não é só isso, né? É um recorte do quadro integrador, tá ok? A parte que nos cabe, atividade integrada de número 2, o população em índices, onde a gente trabalha a identificação de alguns indicadores sociais, falaremos sobre eles hoje, né, tá? E como eles representam em número determinado grupo de pessoas e sua condição socioeconômica, o foco da aula de hoje. Falaremos sobre índices, né, Ale? Ai, que legal. Isso daí é um bom norteador para nós. Assim como o mapa ele mostra a visão geral do aprofundamento, né? Então, esse quadro integrador, que é só um recorte, ele no mapa tem todas as 5 atividades. Beleza, muito, muito legal, né? E as atividades, como o professor Alexandre falou, né, elas acabam se integrando uma com as outras, e a gente vai descobrindo coisinhas, né? Que o meu componente curricular acaba se integrando com o dele, né? O dele acaba se integrando com o outro, e assim vai. Mas essa é a proposta. Sempre lembrando, né, que a gente está trabalhando aí os nossos aprofundamentos. Vocês têm 10 aulas por semana dos aprofundamentos. No meu caso aqui, vocês têm 2, né? São 5 componentes, tá ok? Portanto, tem as 10 aulas por semana. Não podendo esquecer, né, da formação geral básica também, que vocês têm as aulas aí no comum, tá? E não pode deixar de lado nenhuma coisa nem outra, tá ok? Então essa é a ideia. Bom, o que a gente vai fazer nessa aula de hoje, Ale? Nós vamos propor uma atividade para que se entenda como são criados os índices. E mais que isso, né? Nós vamos interpretá-los, ok? Quando há necessidade de se fazerem comparações entre duas grandezas, e comparação é algo bastante comum em matemática, pode-se tanto obter um índice, a gente já falou sobre ele, vamos falar mais um pouquinho hoje, tá? Como um coeficiente ou uma taxa, aí dependendo das grandezas que você está utilizando, fazendo a comparação delas através de uma razão, a gente vai ter o índice, vai ter o coeficiente ou uma taxa. A taxa, na realidade, é uma consequência do coeficiente, né? A taxa vai ser obtida quando você calcula o coeficiente e multiplica ele normalmente por 100 para obter uma porcentagem aí, e aí você tem o poder da comparação, né? Então, toda vez que você tem valores de forma de porcentagem, me corrija se eu estiver errado, Alexandre, a gente tem a capacidade de fazer essas comparações, não é isso? Sim. Você ter uma ideia ampla de uma situação que você quer focar e você quer estudar para tentar sempre melhorar, né? É isso aí. Ontem mesmo, né, para vocês terem uma ideia, a gente trabalhou. Ontem, quando eu falo, é a última aula, tá ok? Então, a última aula que a gente trabalhou, a gente trouxe as informações, né, da PNAD, né, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, lá do IBGE, e estava analisando lá os dados referentes à taxa de ocupação / emprego, desocupação / desemprego aqui do estado de São Paulo. E perceba que essas taxas, né, e os índices, né, o nível, a taxa de desocupação e o nível de ocupação, eles são dados em forma de porcentagem. E aí fica fácil você estabelecer uma comparação. Tudo bem? E aí como que a gente faz isso? Da seguinte forma, apareceu uma flechinha lá, o índice é a razão entre valores e naturezas distintas. A gente trabalhou muito isso aí nos anos finais, então, ó, isso aí já indica o quê? Já indica uma fração, né? Toda fração ela terá um numerador, aqui chamado de A, e terá um denominador chamado de B. No caso das porcentagens, esse denominador sempre será o 100. E aí tem uma condição para esse denominador, né? Ele obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá ok?
Você pode dividir por zero, né? Eu tinha um professor que ele tinha uma regra básica, falava que existia um mandamento na matemática, falava, jamais dividirás por zero. Eu conheci de outra forma, não dividirás por zero. Não dividirás por zero, tá ok? Então, zero em absoluto pode ser o denominador de uma fração, você acaba caindo numa inconsistência, não pode, tá ok? Bom, na sequência, aí, vamos ler esse pequeno texto aí para vocês, né, se localizarem, a gente mostrar o objetivo aí da aula, o que a gente quer. Vamos lá? Então, os índices de ocupação e desocupação. A gente já comentou em aulas anteriores, né, que essa ideia da ocupação e desocupação são eufemismos aí para a palavra trabalho, né, emprego e desemprego, mas tem um porquê que se usa ocupação e desocupação, né? Porque na realidade o cara que o ocupado necessariamente ele não tem um trabalho. Então tem umas definições todas aí. Existe o trabalho formal, o trabalho informal, carteira registrada, o trabalhador autônomo. Então tem um monte de questões aí que regem essa questão do empregado, do empregador, do cara que está ocupado e desocupado. Então se usa muito essa questão aí, tá ok? Ocupação e emprego são coisas diferentes, tudo bem? Bom, ao calcular a razão entre quantidade, razão, vou até grifar essa palavra aqui, né? Ao calcular, deixa eu voltar aqui para lá, tomando um baile lá da caneta, ok, caneta, ok, foi, tá? Então, vou grifar a palavra razão aqui, toda vez que a gente fala razão, a gente volta lá no conceito da divisão. Então, calcular a razão entre quantidades. Que quantidades são essas? Pessoas com ocupação e pessoas na força de trabalho. Olha que interessante, né? Então você quer saber a proporção, é isso? Sim. Você quer saber a fatia da população que tem emprego e que não tem emprego, ou ocupação, ou que é desocupado, é isso? Exatamente, tá? Então o que acontece? A proposta aí de hoje é a gente fazer uma simulação dentro de uma família para vocês entenderem como que são calculados esses índices, beleza? Então o que acontece? Bom, ao calcular a razão entre quantidades, tá ok? Pessoas com ocupação e pessoas na força de trabalho, a gente já comentou a diferença entre essas duas frases aí, é estabelecido o que a gente chama de índice, tá? Que representa as pessoas maiores de 14 anos que têm ocupação. Então veja, as pessoas que têm ocupação. E aí veja, quando eu falo as pessoas que têm ocupação, é um aspecto positivo, né? Sim. Assim, atualmente tem que checar a legislação, né? Tem aqueles jovens aprendizes, essas coisas, então faz sentido esse acima de 14 anos. Perfeito, ok? Então temos aí, tem ocupação. Poxa, e se ele tem ocupação, que é algo bom, né? Significa que ele tem algo que fazer, né? Teoricamente aí ele tem algo, um trabalho, vamos dizer assim, né? Com restrições, né? Para já montar o seu sustento, né? Então acontece, esse valor aqui, a gente vai mostrar para vocês aqui, ele deve estar entre 0 e 1. Quer dizer que eu estou procurando um índice que tem, assim, vou calcular a taxa de ocupação, esse índice aí, professor, é legal que ele esteja em 0 e 1. Ou seja, qual que é a ideia? Quanto mais próximo de 1, melhor vai ser o índice. Por quê? Porque esse 1 aí a gente está associando ao quê? Ao todo. Um inteiro, e um inteiro pra gente também seria o quê? O 100%. Dá pra perceber? Então, nesse ponto que ia chegar. Então quer dizer que o 1 é o 100%, ou seja, 100 dividido por 100. Certo. O famoso um inteiro, e o inteiro representa o quê? O todo. Então a ideia aqui, o que é? Vamos criar uma situação hipotética, né? Vamos imaginar que todas as pessoas que procuram emprego, tá, dentro do estado de São Paulo, conseguissem, estivessem empregados. Meu, sonho maravilhoso. Ou seja, teríamos aí um índice de quê? Um índice igual a 1. Ou seja, 100% de pessoas ocupadas, 100% de pessoas empregados. Nossa, meu Deus, um sonho maravilhoso aí, porque o emprego e o trabalho é muito importante na sociedade, para as famílias, então nem se fala, tá ok? Então, nesse caso aqui, o índice ideal seria quanto? Seria 1, mas a gente vai criar uma situação para o pessoal entender, Alexandre, tá ok? Ou seja, todas as pessoas acima de 14 anos têm ocupação. Legal, ótimo, maravilhoso. Então, esse seria o índice, né? Cuja referência mais próxima, a ideal seria o quê? Seria o número
número 1. Mas aí o que acontece? A gente pode estabelecer também um segundo índice, tá? Pessoas sem ocupação, tá? E pessoas na força de trabalho. Quando a gente fala pessoas sem ocupação, né, barra desemprego, ok? E aí o que acontece? O ideal é que esse índice seja o quê? Seja o contrário do outro, seja zero. Quantidade de pessoas sem ocupação em baixa, diminui, zero. Opa, significa que nenhuma pessoa está desempregada. Então seria o complementar. Seria o complementar, de conjuntos, né? Seria isso, com certeza. Então veja, a gente tem duas situações aqui, né? Um índice, na pessoas com ocupação. Opa, o ideal é que se aproxime do 1, ou seja, 100%. Pessoas sem ocupação, o ideal que acontece é o contrário, que ela diminua até chegar no zero, ou seja, teremos aí pessoas 100% ocupadas. Esse seria o caso. Tudo bem? E aí a gente vai mostrar um exemplo para eles, Ale. Legal. Mas antes disso, eu fiquei pensando aqui, a gente está na cidade de São Paulo, Sim. né? O estado de São Paulo, que tem muita gente. E aí fica mais difícil chegar perto do 1, né? Do empregado, por exemplo. Porque, assim, por mais que são fatores... Tem que contar também com fatores externos, né? Sim. Tipo guerra, seca ou coisa do tipo, que faz as pessoas migrarem para outras regiões. Então, esses índices aí são bem importantes para os governos poderem se planejar, né? Sim, muitos fatores colaboram para que esses índices, né, não atinjam 100%, não atinjam 1. Né? A própria dinâmica, né, o estado de São Paulo hoje, ele tem mais ou menos aí 45 milhões de habitantes. Né? Então, veja, o que a gente está falando? A gente está falando de um universo de pessoas, aí eu não sei precisar quantas pessoas do estado de São Paulo estão na força de trabalho, acima de 14 anos estão na força de trabalho. Mas eu posso afirmar que esse índice, né, ele não vai ser igual a 1 nunca. Por quê? Por causa da dinâmica da própria sociedade, né? Das pessoas, enfim. Então, não tem como. Seria o ideal. Seria o ideal, sim. Agora, você pega, por exemplo, uma micro situação. Sei lá, você pega um município muito... Eu gosto de citar Borá, que é o menor município, né, aqui do estado de São Paulo. Né? Então, veja, a menor cidade, né? Do estado de São Paulo. Então, o que acontece? Por exemplo, a taxa de ocupação lá em Borá, por exemplo, né, pela quantidade de habitantes, na última vez que eu vi, não chegava a 1.000 habitantes, para você ter noção, nossa, é meu sonho de consumo, quero morar em Borá, tá? E aí, o que acontece? O ideal seria o quê? Provavelmente, a taxa de ocupação lá em Borá, dependendo da situação econômica do município e tal, ele deve, ou o ideal é que esteja próximo de 1. Né? E pode chegar a isso em função do quê? Da quantidade de pessoas que habitam e que estão na força de trabalho. Né? Então, assim, as prefeituras, né, municipais, elas devem lutar bravamente para que esses índices, nesses municípios pequenos, sempre subam, né, de ocupados e desocupados sempre caiam. Né? Mas é bastante legal, tem assunto aí. Né? Tá? Vamos criar a microsituação? Olha lá o que acontece. Olha o exemplo que a gente buscou aí para vocês. Vamos criar uma situação como exemplo ali. Então, peguei aqui uma família hipotética, a família Ribeiro. Ela tem 6 pessoas na força de trabalho, ou seja, de 14 anos ou mais, que tem condições de trabalhar. Das quais 5 têm ocupação. Então, aqui eu montei um diagramazinho, tá? Pessoas na força de trabalho lá da família Ribeiro, 6 pessoas, tá ok? Pessoas com ocupação, 5 pessoas. Ok? Pessoas sem ocupação lá na família Ribeiro, apenas uma. Perceba que se eu somar aqui pessoas com ocupação e pessoas sem ocupação, eu encontro o total de pessoas na família, ou seja, 6 pessoas. Aí veja, o que a gente vai calcular aqui para a família Ribeiro? Primeiro, vamos calcular o índice de ocupação para a família Ribeiro. Então... E aí o ideal, o índice de ocupação, desculpa, pode concluir. Não. Eu ia falar, então eu tenho que observar o número de pessoas com ocupação. Opa, perfeito. Olha o título aqui, a gente está buscando
Lá na família Ribeiro, há pessoas com ocupação, 5. E o ideal é que esse índice seja o quê? Que esse índice tenda a quem? A 1. A 100%. Exatamente. Se é 100% não vai dar, né? Por quê? Tem alguém que está sem ocupação. Exatamente, ok? Então, o que acontece? A tendência aí, isso a gente está trabalhando no micro, né? Para vocês terem uma ideia. Mas a comparação é interessante e é rigorosamente a mesma. Então, o que acontece? Vamos calcular o índice aí de ocupação lá na família Ribeiro, ali? O que a gente sabe, então? Pessoas com ocupação, a razão, né? Razão matemática, entre o número de pessoas com ocupação, que são quantas? 5. 5 pessoas lá na família Ribeiro. E o número de pessoas na força de trabalho. Tá? Que poderiam trabalhar. Exatamente. Mas tem uma pessoa sem ocupação. Tudo bem, mas ela está na força de trabalho. Então ela conta. Sim. Ok? A gente falou muito sobre isso. Então temos aí a razão entre pessoas com ocupação pelo número de pessoas na força de trabalho, ou seja, com ocupação, 5 indivíduos na família Ribeiro. Tá, ok? Quantas pessoas tem na força de trabalho na família Ribeiro? 6 tem condições de trabalhar. Quando eu faço 5 dividido por 6, eu encontro 83 centésimos, né? O famoso 0,83. Está próximo de 1, não tá? Tá próximo. Se fosse em porcentagem, bastaria multiplicar por 100? Opa, beleza. E aí o que acontece? Se a gente multiplicar esse índice aqui por 100, você sabia que ele deixa de ser índice? E passa a se chamar taxa. Ô, louco, olha que interessante. Então é bacana, né? Porque aqui ele vai indicar o índice, né? O índice de ocupados, de pessoas ocupadas lá na família Ribeiro. Tudo isso aí, todas as informações, elas estão aí no material de vocês, tá ok? Mas isso que o professor Alexandre falou é interessante. Eu quero saber a taxa de ocupação, veja, muda um pouquinho, né? A taxa de ocupação de pessoas ocupadas lá na família Ribeiro, 83%. Tá, ok? Aproximadamente. Entendeu? Então é essa a ideia. Tudo bem? Deixa eu limpar aqui, tá meio congestionado. Então foi isso, tá, ok? Entenderam? Então a proposta aí, pessoas com ocupação. Veja, fiz o cálculo do índice. Perceba que ele está pertinho do 1. Né? Se ele está pertinho do 1, não é o ideal. O ideal é o quê? É o 1. Mas ele está o quê? Ele está próximo, tá, ok? Se a gente tivesse menos pessoas com ocupação lá na família Ribeiro, certamente esse índice cairia. Deu para entender? Pode fazer isso em casa também, pode. Aí chegar, você vai ter assunto, né, para discutir. Aí perceba que são coisinhas que às vezes pensa, não tem importância, não tem... E de repente você se vê aí num grupo de pessoas conversando, o assunto acaba se tornando recorrente e você tem o quê? Você tem um fundamento para discutir, para conversar, né? Sem medo, com plena convicção das informações que você está passando. Muito legal. Ok? Vamos para outra situação, Ale? Vamos. Ok, então, tá? Então, aí perceba que o índice está bem perto de 1 inteiro. Perceba que está perto aí dos 100%, como a gente já mostrou para vocês, tá? Estamos aí na casa dos 83% de ocupação, né? A taxa de ocupação lá na família Ribeiro, ok? Que é bom, ok? Vamos mudar um pouquinho? Olha lá. E agora o que a gente vai fazer? Situação exemplo. Agora, consideremos a mesma família, a família Ribeiro, com 6 pessoas na força de trabalho, ou seja, 14 anos ou mais. Levando em conta que a 6ª pessoa encontrou um trabalho. Ela passou a ser ocupada. Estava na força de trabalho, e na força de trabalho significa o quê? Que ela está procurando emprego também? Tá. Sim. Exatamente. Pode até não encontrar. Tá? Mas o fato dela estar procurando uma ocupação, ela entra no cálculo da força de trabalho. Tudo bem? E aí o que a gente tem aqui, montamos o diagramazinho de fluxo para vocês entenderem. Tá? Vamos lá, então. Pessoas na força de trabalho lá da família Ribeiro. 6 pessoas. Ok? 6 pessoas. Pessoas com ocupação. Lembra que a 6ª pessoa lá do índice anterior, agora ela arrumou um emprego. Que bom, ocupação. Que felicidade. Arrumou um trabalho. Que ótimo. E aí o que acontece? Pessoas sem ocupação ali. Nenhuma. 0. O ideal. Beleza. E aí o que a gente vai fazer? Perceba que se eu fosse calcular o índice de ocupação, agora com essa informação ele daria o quê? Ele daria 1.
porque eu teria 6 dividido por 6, 1 inteiro, 100%. Ok? Então, são cálculos assim, simplórios, mas que tem uma conexão, que tem um significado extremamente importante. Quando você pega isso aí, sai do micro, a família Ribeiro, e leva para o macro aí, por exemplo, o nosso estado. Tudo bem? Vamos mostrar o cálculo aí do índice? Olha lá, então, pessoas na força de trabalho, como a gente já mostrou, 6. Com ocupação, 6 também, porque a sexta pessoa, o sexto elemento, arrumou uma ocupação. Temos, portanto, pessoas sem ocupação, Lê. 0. Nenhuma. 0. Que bom. É o ideal. Pessoas na força de trabalho. 6. 6. E aí, o que acontece? Ah, mas o 0 pode ser numerador? Isso aí que eu ia comentar, sim, E aí? pode. Se eu não tenho nada, eu posso dividir esse nada para quantas pessoas eu quiser, porque cada um vai ganhar 0. Nossa, quantas vezes a gente respondeu essas perguntas em sala de aula, né? Sim. Ah, professor, o 0 não pode ser denominador. O senhor falou isso? Falei, beleza. Pô, mas ele pode ser numerador? Pode, pode, sem problema nenhum. Aí, como o professor Alexandre falou, tá ok? E aí, o que acontece? 0 dividido por qualquer valor, encontraremos aí o próprio 0. E aí, o que acontece? Ah, olha que interessante aí. O índice, que no caso aqui é o ideal, prova matematicamente que não existem pessoas sem ocupação lá na família Ribeiro, né? Aí que legal, porque se eu tenho um índice igual a 0, o que eu vou obter? Eu vou obter 100% de pessoas ocupadas, 100% de pessoas que têm trabalho, que é o ideal. Ou seja, taxa de índice de desocupação, 0. E aí a gente retorna naquela questão, tá? Índice de ocupação, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor, ok? Ou seja, pessoas ocupadas, tudo bem? Tá? Taxa de índice de desocupação, o ideal que ele seja o quê? Que ele seja 0. Reflexo aí, né, da própria estrutura, né? E aí a gente pega essas informações e leva para o macro, né? E aí recai naquela situação que a gente citou, né? Quem dera a gente tivesse aí um índice de ocupação no Brasil, em São Paulo, no nosso município aqui, o ideal, né, bem próximo de 1. Seria uma felicidade, ok? Mas muita gente trabalha para que isso aconteça. Diga, Lê. Não, então, assim, ouvindo você falar, e agora com esse quadro aí que você... que a gente consegue formar na nossa cabeça, é engraçado porque o que é mostrado geralmente são os índices que melhor convém. Então, o índice entendeu? Então, assim, o índice, seja qualquer coisa, seja da vacina, por exemplo, que o ano passado a gente ficou maluco por causa disso. A vacina tem 60 e não sei quanto % de sucesso. Então, assim, só que engraçado que na hora de apresentar os dados, eles falam, olha, eles têm um insucesso de 30 e não sei quantos %. Então... todo mundo só gosta de apresentar índice bom, né? Olha lá, então, vamos fazer um resuminho então para vocês. Olha lá, nosso diretor vai fechar. E o que a gente tem aí, ó, tá? A análise dos índices. Pessoas com ocupação, pessoas na força de trabalho, a primeira situação aí, o índice de ocupação 0,83 na família Ribeiro, e o índice de desocupação aí, tá? 0 lá na família Ribeiro, como a gente mostrou para vocês. Bom, perceba que foram criadas aqui duas micro situações, ok? Lá na família Ribeiro, que envolvem não simplesmente o cálculo dos índices, mas também a interpretação desses valores. Reiterando que no primeiro caso, o ideal é que se atinja o número 1, ou se aproxime o máximo dele, buscando o 100% de pessoas com ocupação, como a gente já falou. Já no segundo caso, o ideal é que se atinja o 0, ou se chegue muito, muito próximo a ele, indicando e esperando, naturalmente, que o número de desocupados seja o menor possível. Ok? Olhando apenas essas simulações domésticas, imagine o tamanho do desafio dos governos para aumentarem e diminuírem, respectivamente, esses índices, criando emprego e gerando renda
para a nossa população, sonho de consumo. Tá ok? Ale, a aula está acabando? Ah, que pena, passou boa tão pena, rápido. né? Muito bom, muito bom. Legal, então. Obrigado pela sua participação. Eu Obrigado que por estar aqui agradeço. comigo, dividindo essa informação, né? Essa troca de ideias aqui, que é sempre muito produtiva, sempre muito importante. Obrigado. Eu que agradeço. Valeu, então. Nosso diretor está colocando o QR Code para vocês fazerem análise da aula, que deu certo, que deu errado, tá ok? Que a gente pode sempre melhorar e oferecer esse produto chamado aula, né? Com qualidade para todos vocês. Muito obrigado a toda a equipe de produção que sempre faz essa aula aconteça redondinha aí, pessoal das Libras. Valeu, um abraço, obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.